Olá, turma do sexto ano. Eu sou a professora Jéssica Burli e ministro a disciplina de Ciências. Nesta aula, nós vamos continuar a estudar o capítulo 7, Tecidos. O segredo do equilíbrio está no trabalho de uma grande equipe. Nesta aula de número 11, nós vamos estudar os tecidos conjuntivos, parte 1. Nós vimos na última aula que os tecidos corporais são divididos em 4 grupos: tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, tecidos musculares e tecidos nervosos. Nós já estudamos nas 2 últimas aulas tecidos epiteliais e agora nós vamos estudar os tecidos conjuntivos. Para vocês entenderem onde nós estamos, aqui eu tenho um desenho de uma amostra de pele. Aqui nós temos o tecido epitelial, que foi o que nós estudamos na última aula. Lembra que nós falamos que a característica dele é que as células estão bem juntinhas e há pouco ou nada de líquido entre elas? Olha só, está uma bem juntinha da outra. Outra característica que nós já estudamos sobre o tecido epitelial é que ele não é irrigado, ou seja, ele é avasculado, não tem vasos sanguíneos, não é irrigado por sangue. Aqui nós temos uma glândula, uma glândula exócrina, que também nós estudamos na aula passada. Agora nós vamos estudar o tecido conjuntivo. Olha só, ele fica logo abaixo do tecido epitelial. Uma característica do tecido conjuntivo é possuir vasos sanguíneos. Olha aqui os desenhos do capilar sanguíneo. Então, ou seja, ele é um tecido irrigado. E também possui muito material extracelular, ou seja, extra é aquilo que está fora, então material fora da célula. Então, olha só, os tecidos conjuntivos apresentam células imersas em grande quantidade de material extracelular, ou seja, há bastante espaço entre uma célula e outra. Esse material é chamado de matriz intercelular e tem funções bem distintas. O tecido conjuntivo é bastante abundante no nosso corpo, no nosso organismo, e ele possui diferentes tipos de célula. Olha só, isso daqui é uma lâmina, nós chamamos de lâmina de uma amostra de uma pele. A mesma amostra que está aqui, porém, isso daqui é uma imagem real, uma imagem observada através de um microscópio. Então, nessa camada aqui mais roxinha, nós temos o epitélio, o tecido epitelial, que nós estudamos na última aula. E aqui embaixo nós temos o tecido conjuntivo, e que nós estamos estudando agora. Tá vendo? Eu coloquei uma estrelinha aqui. Essa estrelinha, olha aqui, é a material extracelular, mostrando que, olha aqui os roxinhos aqui, ó, roxinho aqui, cada roxinho desse é uma célula. E aqui no meio, mais clarinho, é um material gelatinoso, que é esse tal de tecido de material extracelular, né? Então, pessoal, o tecido conjuntivo, ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo. Ainda na aula de hoje, nós vamos estudar esses tecidos, exceto o tecido sanguíneo, que eu vou deixar para a próxima aula, próxima quarta-feira. Então, agora vocês vão assistir um vídeo, uma explicação do que eu acabei de falar, né? Uma animação do professor Bill Tyson. Na próxima videoaula que vocês vão assistir ainda hoje, vocês vão estudar esses 4 tipos de tecidos, vão fazer o resumo no caderno da aula de hoje e as atividades que eu deixei para vocês, tá bom? Então, fica aí com o professor Bill Tyson. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Em episódios anteriores, falamos sobre um dos tecidos humanos, mais especificamente, o tecido epitelial. Hoje, falaremos sobre mais um tecido, chamado tecido conjuntivo. Vamos estudá-lo. O tecido conjuntivo tem como funções dar forma e auxiliar na estrutura do corpo, unindo células e órgãos e dando suporte às diferentes partes do corpo. E não tem uma forma definida, podendo ser encontrado em uma consistência mais rígida, como nos ossos, ou mais líquida, no plasma sanguíneo. Normalmente, possuem uma grande quantidade de uma substância que fica entre as células,
chamada matriz extracelular. A matriz extracelular é produzida dentro de algumas células e depois colocada para fora. Além de preencher os espaços entre as células, a matriz extracelular também tem outras funções. Ela ajuda a dar resistência aos tecidos. É pela matriz extracelular que chegam os nutrientes para vários tipos de células. Em alguns casos, faz o transporte das células. Já em outros, faz com que as células fiquem bem presas. E até mesmo a comunicação entre as células. A matriz extracelular só existe em animais. Plantas e outros organismos não têm esta substância. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Gente, eu sei que vocês amam o professor Bill Tyson. Eu também amo as animações dele. Espero que tenham compreendido. Um abraço e não deixe de assistir. Tem mais aula. A aula não acabou. Beijo.